Fala, equipe, vamos aí finalizar esses 4 mitos sobre a criatividade que a gente precisa esquecer urgentemente. Então, o mito de hoje é o mito do acaso. Vamos aí entender a relação dele, né, com os outros mitos que a gente já viu e finalizar essa etapa aqui. Vamos nessa? Então, relembrando, o mito 4: criatividade é algo espontâneo que surge do nada. E a gente tem como fato é que a criatividade surge de um processo criativo composto de etapas. Então a gente vai entender a nossa construção do conceito de criatividade e ver qual é essa relação aí desse processo criativo com os mitos que a gente já viu. Então, relembrando a nossa formação do conceito de criatividade, nós falamos no primeiro mito que era a ferramenta para a resolução de problemas, e aí entendemos que todos têm problemas. Dissemos que a criatividade é a imaginação aplicada, né, como uma ferramenta para a resolução de problemas, e já isso no mito 2, né, no mito do dom, e no terceiro mito a gente falou da combinação de algo que nunca foi feito antes com o seu repertório, aquilo que você já tem, com o objetivo de resolver um problema. Então hoje a gente vai ampliar aí esse conceito com o mito 4. Mas aí nós vamos construir esse conceito durante toda essa aula e ao final vamos entender qual é o conceito final aqui da criatividade. Então, primeiro a gente precisa pensar no processo criativo clássico, como é que ocorre a criatividade. Então, nós precisamos de 4 passos: a preparação, a incubação, iluminação e verificação. Então, analisaremos um pouco mais sobre isso. Vamos pensar aqui, se criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas, então o processo criativo, do qual a gente falou agora, né, começa com um problema. E aí, a partir desse problema, então, a gente vai colocar em questão esse processo criativo com as suas 4 etapas. Então, a partir do problema, a gente vai iniciar com a primeira etapa do processo criativo, a preparação, que é isso, é você colocar o seu repertório ali em funcionamento, a partir de pesquisa, investigação, tentar entender e compreender qual é o problema. Na segunda etapa de incubação, você vai começar a utilizar-se aí da sua combinação e também do seu inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente pode te dar as respostas para o seu problema. Então, é preciso que você tenha momentos de calma, de relaxamento, né, de meditação ali, deixar a coisa fluir naturalmente, sem você se preocupar, porque aí tudo isso vai favorecer para que você chegue a uma solução. A partir disso vai ter o processo de iluminação. Então é quando você recebe ali, com toda essa junção do seu repertório, do que você já investigou, do que você sabe que pode combinar, surge então essa revelação da combinação, como pode ser feito, e aí você vai colocar em ação. E aí você verifica, faz a validação, né, da combinação, se deu certo, se não deu, e vai testando novas possibilidades, vai colocando sempre novas perspectivas, sem se ater sempre à primeira resposta. Então a gente pode ter diversas respostas para o mesmo problema, diversos caminhos, porque a gente pode chegar por vários caminhos a esse mesmo problema com uma resolução plausível lá. Vamos fazer aqui aquela reflexão, né? Então, o Luiz Pasteur aí diz que o acaso favorece a mente preparada. Então, é preciso ter a preparação, né? Esse processo, parte do processo criativo, essa preparação, essa incubação, e aí você tem a conclusão com a iluminação, a verificação. Então, não é só o acaso que vai dizer o que você precisa fazer. Você tem o seu repertório, então o seu repertório ele é preenchido, como a gente viu nas aulas anteriores, preenchido com leitura, com coisas diferentes, com algo que você não conhece e se permite viver as coisas novas, e aí você vai gerando um repertório muito maior para favorecer na hora de fazer a combinatividade. A segunda, a sorte não existe. Aquilo que
chama sorte é o cuidado com os pormenores. Nessa mesma lógica, né, o Winston Churchill aí quem disse isso, essa mesma lógica a gente entende que quando você, né, toma conta de toda a situação ali do que você precisa fazer, de todos os detalhes, os mínimos detalhes, você tem uma grande tendência ali a obter êxito, a ter o seu problema resolvido, né? Então, muitos vão dizer que é sorte, quando na verdade você está ali no trabalho duro, no Ryogun Chanderei Ninganda. Lembra lá, né, do amigo de Hernandes, jogador, que disse essa frase aí: quando você não nasce sendo, trabalhando duro, trabalhando muito, você pode se tornar. Então a gente precisa pensar que para que o seu repertório, né, possa dar conta, a sua combinação possa ser boa, interessante, a gente precisa estar de posse aí de todas as ideias que vão surgir nessa fase de incubação. Então você precisa estar fazendo as suas anotações. Ali na hora do banho você não pode mais perder as grandes ideias que surgem, né? Não pode ir ali no ralo de água abaixo. Né? Preciso estar sempre ali com as suas anotações feitas para, em momento oportuno, você poder utilizá-las. Esse exemplo aqui para a gente pensar exatamente nessa situação da incubação. O Arquimedes estava lá com o problema para ser resolvido e ele estava pensando, deixou o processo lá incubado e aí foi fazer o seu banho lá, relaxar, e durante o banho é que surgiu aquela ideia que ele combinou com o que ele já estava, né, imaginando. Então ele utilizou do seu repertório com esse processo aí de incubação, deixar a ideia ir fluindo naturalmente para chegar a um resultado. Então ele tem que calcular o volume da coroa para saber se era toda de ouro, e a coroa tem uma forma bem exótica lá que dificultava o cálculo, né? Então foi a partir desse processo criativo, né, dessas etapas, que ele chegou a essa conclusão. Nesse sentido aí, uma coisa muito importante que a gente precisa aprender e que vai fazer grande diferença no nosso processo criativo, na nossa criatividade em ação, é colocar essa frase sempre em evidência. E se? Então, sempre que você tiver diante de um problema para resolver e você quer utilizar exatamente da sua criatividade, pare e pense: e se? Se eu fizer desse jeito, se eu fizer daquele jeito, se eu colocar assim, se eu tirar isso, se eu fizer de outra forma. Então, o e se, né, do inglês lá do livro, e discute muito essas perspectivas de formas diferentes de resolver problemas, o what if. Então, toda vez que você pensar o e se, estiver diante de um problema, você vai ver que existem diversas possibilidades, e aí é a sua criatividade quem vai dizer qual é melhor para aquele problema. Então, fazendo aí essa relação com a aula anterior, toda ideia criativa é a combinação de coisas que estão no seu repertório. Mas aí lembra, para estar no repertório você precisa, né, vivenciar aquilo, ter a possibilidade de se permitir se conhecer coisas diferentes, e isso precisa estar arquivado em algum lugar. Então você vai estar com a sua mente ali, né, sempre arquivando coisas novas, mas é preciso também lembrar de arquivar em algo físico que você possa retomar depois, como a gente citou, né, no slide anterior ali, um bloquinho de nota até no banheiro, em todo canto que você tiver, use o celular para anotar, porque por mais que você pense que não é algo interessante, é algo simples, que não adianta, não vai servir, deixa lá, coloca aquela ideia ali, mais simples que seja, uma hora ela vai se juntar com outra ideia simples, vai se tornar uma ideia mediana, e quando se juntar com outra ideia mediana vai se tornar uma grande ideia. Então, a junção de pequenas ideias vai tornar aí você encontrar uma grande ideia. Então a gente viu o processo criativo clássico com as 4 etapas, né, de preparação, incubação, iluminação e verificação. E a gente vai entrar agora numa outra perspectiva aí que vai envolver outra nomenclatura aí, mais pensando na nomenclatura de acordo com
o próprio Murilo Gun, né? Então, input, combinação, output e feedback. E nessa combinação vai estar o consciente e o inconsciente para você chegar à sua resposta ali, dar o resultado, testar e fazer a verificação novamente, né? Então, fazendo agora exatamente essa combinação, nós teríamos agora o processo combinativo e não mais o processo criativo clássico. Então, o processo combinativo, com input, tudo aquilo que entra, né, que você tem do seu repertório, quando você faz a combinação com coisas novas, você chega a um resultado, ao seu output, que aí você coloca para fora, mostra, né, resolve de várias formas, e aí você vai ter o resultado, vai ter uma resposta que vai ser um novo repertório para você, então vai voltar lá com retroalimentação para um novo input, e assim você vai fazendo esse ciclo girar, você vai colocando o seu processo combinativo aí sempre em ação. Então vejamos aqui algumas etapas desse processo combinativo com essa nova nomenclatura. Input, né, que equivale à preparação no processo criativo clássico, é você ter ali o seu conhecimento diversificado. Então, ter o repertório. Quanto mais repertório, né, quanto mais você conhecer e se permitir, mais você vai ter bagagem ali para ter uma combinação melhor. Na segunda etapa, a combinação. Então, é permitir que as ideias relaxem e se acomodem e deixem essa combinação ir fluindo. Então, nessa parte de incubação, né, de acordo com o processo criativo clássico, é esse distanciamento do problema, você ter o seu momento de inconsciente, fazer outras coisas que não tem nada a ver com o problema, para que esse processo, né, no seu consciente e inconsciente vá amadurecendo e chega ao processo aí de output, da iluminação, que vai fazer com que você possa exatamente testar ali o que tem de novo naquela ideia, naquela proposta de solução. Então, esse processo de aprendizagem, do processo de aprendizagem e retroalimentação acontece, então você chega ali nessa etapa de feedback para continuar esse ciclo. Então, o recado aqui é: foca sempre na solução, certo? A partir de problemas, não seja a pessoa que fica ali focada no problema e não sai daquilo, né? Seja a pessoa que vai entender, compreender o problema, mas vai focar na solução. Então você, mesmo que não seja um problema seu, se você puder, né, imaginar e colocar sua criatividade em ação, você vai estar sempre aumentando ali o seu repertório de respostas, e isso é interessante para que você cada vez mais se torne criativo. Se for possível, você coloca, né, expõe a sua solução para a pessoa que está com aquele problema. De repente pode ser ali de fato a solução que a pessoa estava imaginando, né? Ou nem ser a solução que ela estava imaginando e ser uma solução, né, que de fato vai resolver o problema daquela pessoa. Então aqui a gente vai chegando ao fim, com você já entendendo que a criatividade é importante para você, com você acreditando que pode ser mais criativo, com você entendendo que não é tão difícil, né? É preciso que você combine, que você crie novos repertórios e faça essa relação com as coisas novas, que você precisa de fato estudar esse processo e treinar. Não é só esperar que a criatividade vá aparecer do nada. Então você precisa entender, buscar novos conhecimentos, permitir novas vivências para que você tenha mais repertório, mais bagagem, e isso em combinação com outras coisas vai fazer com que você se torne mais criativo cada vez mais. Ok, então, como dito no início, a gente entendeu aí toda essa relação do processo criativo a partir das etapas, e aí a gente chega agora nesse novo conceito da criatividade. Então vejamos, a criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida através de muito hard work, o estudo e treino, o trabalho duro, Noryogun Chandirei Nganda, e cuja utilidade é resolver problemas através da combinação de ideias e seguindo as etapas do processo criativo. Então, vejam que a gente tem um conceito mais robusto que destrói ali todos esses mitos para que a gente pense que de fato pode ser criativo novamente. Então, meu amigo, você já sabe, se
se você vê alguém dizendo que a criatividade é um dom, que só é para os artistas, né? Como pensam aí algumas pessoas, que é para criar coisas inéditas, originais, algo que não existe e que surge do acaso, você já sabe, então é mito. Então aqui a gente chega ao fim dos mitos com esse duplo sentido, né? De fato, o fim dos 4 mitos que a gente vinha estudando durante esse processo e que você coloque um fim, de fato, nesses mitos para que você entenda que a criatividade pode ser reativada em você, pode ser revivida a partir de tudo isso que a gente viu até aqui. Pois bem, chegamos ao fim dos mitos e aí a próxima etapa aqui é uma etapa mais aprofundada, mais abrangente nesse processo de entender a criatividade como ferramenta para a resolução de problemas, que são os bloqueios, né, os bloqueios educacionais, mercadológicos e cerebrais. Eu não vou detalhar eles, né, como cada um tem 3 aí para ser analisado, mas pode ser uma etapa aí para a gente discutir posteriormente em outras oportunidades. Tranquilo? Agradeço a todos que acompanharam aí as 4 aulas sobre os mitos que a gente precisava esquecer relacionados à criatividade. Valeu, forte abraço, até mais.